E aí, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai mostrar para você como fazer uma simulação de implementação de estratégias para aumentar a permeabilidade do seu terreno. Desse modo, a gente inicia por essa planilha aqui, onde a gente tem uma matriz de dados com vários balões que vão te redirecionar às etapas do preenchimento. Deste modo, a gente começa pela planilha onde você vai contar detalhes sobre o seu terreno, como é o seu cenário atual. Então, basta clicar aqui e informar essas informações. Nesse exemplo aqui, a gente colocou um lote de 360 metros, que tem uma área atualmente permeável, por exemplo, de 100 metros, né? E talvez uma área de telhado de 80 metros, né? Desse modo, a gente colocou aqui também para que vocês preencham quais estratégias você já aplica. Então, se você já tem algum piso drenante, quantos metros quadrados que você já aplica ele, se você já tem uma área gramada, quantos metros você aplica. Então, se você não tem, por exemplo, qualquer grama, não tem uma piscina, caixa de captação, você pode tudo marcar como não. Se quiser, pode até colocar alguma descrição aqui, opcional, escrever algum texto que você queira detalhar melhor. Bom, desse modo, a gente só lembra que todas as abas têm esse botão de voltar. Você consegue voltar para a tela inicial para pular para a próxima. Ou então você pode ir preenchendo na própria ordem que estão as planilhas aqui embaixo. Desse modo, depois que você colocou tudo sobre o terreno, a gente tem essas 4 estratégias principais aqui como exemplos. Então, a gente vai direto para piso permeável, onde você pode selecionar aqui, primeiramente, qual é o seu interesse, né, em usar a estratégia, se você tem interesse ou se não tem. Se sim, né, quantos metros quadrados que você quer aplicar. Então, vamos supor que você quer colocar um piso permeável em mais 20 metros. Beleza. Dessa forma, o que você vai precisar nessa reforma? Todas essas caixinhas têm aqui um campo de comentário que você pode parar o mouse por cima que vai aparecer para você uma descrição do que seria aquele insumo ou mão de obra. E aí você pode pegar e escolher se você precisa de determinada coisa ou não. No momento que você clicar, você vai ver que já vai aparecendo aqui embaixo para você uma estimativa de gastos, né? É uma aproximação, porque valores com certeza podem variar de região para região, mas de qualquer forma, algumas pessoas podem ter demandas diferentes. Então, se é seu caso precisar aqui de um pedreiro, um martelo perfurador, sim, talvez você não precise de caçamba, então você pode ignorar. O próprio piso permeável, sim, uma brita, sim, talvez você já tenha uma areia, então não. Automaticamente ele já vai te dar aqui qual que é o subtotal aproximado para você implementar essa estratégia. Se você já quiser simular, talvez aumentar a medida, é só ir digitando aqui que ele já vai recalculando automaticamente. Da mesma forma, a gente tem as outras estratégias, como a área gramada, segue a mesma lógica. Então, eu vou colocar aqui todas como sim, só para a gente ter um resumo comparativo no final. Então, eu vou colocar todas elas com 30 metros para a gente ter um parâmetro. Você deseja usar essa estratégia. Lembrando que você pode digitar o texto ou então escolher na aba de seleção, né, sim ou não. Então, vou colocar todos com 30 metros. Pavimentação vazada também 30 metros. E eu vou precisar de todos esses itens. Finalmente, caixa de captação, se você também deseja usar. E nessa caixa de captação a gente já trata qual seria o comprimento da borda do telhado, né? A caixa de captação em si, a gente sugere um modelo, né? A gente fez uma estimativa de cálculo com base em uma unidade de 600 litros, né? Que são unidades comerciais e mais economicamente acessíveis. Então, assim, para que a gente calcule pelo menos uma estimativa do que vão ser seu gasto aí de tubos e calhas e bombeiros, né? Você pode fornecer qual que seria o comprimento da borda do seu telhado. Desse modo, a caixa de captação a gente não consegue indicar precisamente porque vai depender do seu interesse. Se seria captar toda a água do telhado, como que seria o volume de chuva onde você mora e tudo mais. Então, se a gente selecionar aqui, o valor sempre exibido vai ser por uma unidade de 600 litros. Finalmente, a gente tem aqui esse resumo comparativo. No resumo comparativo, a gente já tem todas as estratégias lado a lado. Dessa forma, você vai saber o piso permeável, quanto você vai gastar, a área gramada, quanto vai gastar, pavimentação vazada ou com grama e a caixa de captação. Mais abaixo aqui a gente tem a composição de custos. Lembrando que todas elas têm um botão aqui embaixo que você consegue ser redirecionado. Mas a gente tem aqui a composição de custos. Então, ou seja, dentro da estratégia de piso permeável, o que esse custo é composto? 73% de todo esse valor é o próprio piso.
Então, esses outros insumos são menores. Então, desse modo, a gente percebe que, por exemplo, na área gramada, aqui na simulação, a gente até apresentou diferentes tipos de gramas. Você vai ver que aqui a gente tem grama esmeralda, Santo Agostinho e São Carlos. Cada uma tem uma especificidade. Então, por exemplo, se você quiser só usar a grama esmeralda em toda essa área, ok, você pode fazer só isso. E aí aqui ela já vai automaticamente apresentar a proporção. São Carlos, Esmeralda tá zero, São Carlos e Santo Agostinho zero, Esmeralda 31% desse custo. E todos os outros itens que vão montar essa somatória para você. O concregrão é a mesma coisa, caixa de captação na mesma lógica. Bom, aqui mais abaixo você vai ter qual que é o resumo da estratégia mais barata. Então a gente tem aqui um gráfico simples, onde você consegue ter um valor comparativo sobre empregar diferentes estratégias. Né? Como a gente disse anteriormente, é um valor bastante estimado, um valor aproximado, porque tudo vai variar de acordo com a sua religião, com a sua localização, né? Todo o seu projeto vai variar. Então, por exemplo, a caixa de captação a gente usa uma estimativa, né, de tubos que é mais padronizado. Talvez você tenha uma casa com pé direito mais alto, mais baixo, você tem uma distância de telhado acaba sendo maior. Então, isso tudo vai interferir nesse projeto, mas é uma estimativa para que você tenha pelo menos uma noção. Finalmente, você pode rodar aqui um pouquinho mais para baixo, que a gente vai ter um cenário de como ficou a permeabilidade do seu terreno. Então, aqui como ele era antes e como ele vai ficar. Então, originalmente, você tinha 280 metros quadrados de área impermeável, 50 metros de piso permeável e 30 metros de área gramada. Agora, com essa estratégia, sobraram simplesmente 130 metros de área impermeável e essas outras metragens aqui, que foi aquela ideia que você acabou elencando, que seriam 30 metros de área gramada, 30 metros de área permeável e caso tenha alguma outra estratégia. Bom, finalmente, lembrando que todos esses atalhos já estão aqui na frente. A gente tem aqui as considerações gerais, que são alguns valores adotados como referência. Desse modo fica mais fácil você entender. Se, por exemplo, aqui a gente aderiu um valor de uma brita zero a 219,90 metros cúbicos. 219,90 um metro cúbico. Desse modo, se você vê que na sua região essa brita está um valor abaixo, então você já tem ali uma trabalhabilidade melhor. Você já sabe que você consegue um desconto maior em relação ao valor da brita, em relação à caçamba, você consegue se ajustar melhor. Então, tem isso aqui como uma referência de consulta para vocês.